Olá, pessoal, como é que estão? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso bate-papo com o mestrando. Hoje nós temos a ilustre participação da Ellen Cristina. Será uma troca de ideias aqui muito profícua, muito prazerosa, que nós consigamos empenhar da melhor forma. E eu me sinto muito feliz, muito confortável de mestrando e que fui da Ambra receber uma pessoa que está no curso hoje, desempenhando suas atividades, com suas disciplinas, que me trouxeram muita luz, muita claridade, um grande desenvolvimento pessoal e, sinceramente, fez com que eu pudesse reverberar no profissional que eu sou hoje. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sinta-se à vontade no nosso papo de hoje. Olá, muito boa noite, Rafael, muito obrigada. Eu estou muito honrada com esse convite. Vou me apresentar a vocês. Eu sou Ellen Cristina, sou advogada em Belo Horizonte, atuo na área de direito de família e sucessões já há pouquíssimos anos, né, 28, e sou mestranda pela Ambra, com muito orgulho. Meu foco é em resolução de conflitos. Estou cursando agora, iniciei ontem a minha penúltima matéria, metodologia. Já estou indo para a dissertação, a parte mais difícil, digamos assim, é que mais nos causa temor, mas com muita alegria, com muita expectativa de fazer uma produção que possa contribuir para o mundo jurídico, né? Porque a função do mestrado é essa: trazer obras, trazer trabalhos que possam contribuir, que possam somar para os colegas, para os advogados, os mestrandos, enfim, os operadores do direito. Então, assim, estou muito feliz de estar indo para o final do mestrado, em que pese, às vezes, falar, mas o mestrado vai acabando, porque é uma coisa que, assim, que me faz muito feliz, que eu amo o meu mestrado. Eu amo, realmente posso dizer de coração que eu amo, Rafael. E só alegrias. Só tenho a dizer que soma muito. A Ambra foi um namoro, digamos assim, foi um flerte de um ano. Eu estava pesquisando uma universidade para fazer o mestrado, claro que eu sempre tive esse desejo. Deixei ele um pouquinho para mais tarde, para quando minha filha já estivesse na universidade, enfim, vários fatores. E me deparei ali com aquela chamada do Francisco, falei, isso é interessante, né? E comecei a namorar, comecei a olhar e ver vídeos no YouTube, analisar situações e tal. E o que mais me chamou a atenção foi um vídeo, agora eu não me recordo se foi do Alfredo, eu creio que foi do Alfredo, dizendo assim, por que você não deve fazer o mestrado na Ambra? Eu falei, eita, fazendo propaganda contrária. Eu falei, isso deve ser bom. E assisti todo, e eu interpreto como aquele vídeo, aquela gravação, ela seja a mais verdadeira da Ambra, porque ela nos traz a realidade do que é o mestrado da Ambra, né? Por mais que eu tenha dito que eu estou muito feliz, estou indo para a minha dissertação, já fiz próxima matéria, né, a dissertação, fiz aulas com excelentes professores, aprendi muito. Só que a Ambra, ela não é uma brincadeira. A Ambra é uma universidade muito séria, o mestrado da Ambra, ele é muito sério. Ele exige muito do aluno. Ele permite, por ser o EAD, né, permite essa liberdade, apesar de nós termos as aulas síncronas, de elas valerem nota, você precisar participar delas, é muito puxado. O aluno que quer realmente cursar o mestrado da Ambra, ele tem que ter um comprometimento enorme, porque senão ele não vai alcançar os objetivos. As notas de corte, elas são altíssimas e são muito sérias. São critérios de avaliação, não é um critério de avaliação. Você não tem só a nota de um trabalho, você tem a nota de apresentação oral, você tem a nota de participação em aula, você tem a nota de apresentação de slides dentro da apresentação oral. Então, assim, são vários critérios. Então, isso dentro da Ambra, eu vejo que é o que traz de mais importante, é a exigência que se tem da participação e do interesse do aluno. E como eu, pessoalmente, me cobro muito, eu não me satisfaço com uma coisa mais ou menos, digamos assim. Eu quero o melhor, porque eu me exijo o melhor. E, para mim, nesse contexto, a Ambra
é o melhor, não desmerecendo de forma alguma nenhuma outra universidade. Temos excelentes no Brasil, no mundo, enfim, mas assim, o método da Ambra, ele exige e permite que você traga o seu melhor. E por que eu digo isso? Na minha primeira aula na Ambra, eu fiz filosofia do direito com o professor Tiago Odon, que por sinal é um querido. E depois de assistir a primeira aula, eu virei e falei assim, professor Tiago, eu não conheço esses filósofos, professor Tiago, o que eu vou fazer? Ele falou assim, Ellen, leia a matéria, leia, assista às aulas, leia os livros, leia todo o conteúdo que eu estou passando para vocês, que está na aba do AVA, né? Que você vai conseguir. E eu fui realmente, eu sou muito estudiosa, estudei e li, e Dworkin, e Habermas, enfim, li, estudei, me dediquei, e apresentei um trabalho, tive realmente uma nota excelente. E tive, posteriormente, né, o ano passado, a alegria de ter o meu trabalho apresentado na matéria do professor Tiago. Eu converti no formato de artigo e ele foi publicado na Revista Superior de Advocacia, né, na ESA do Piauí. Então, a evolução, foram 2 anos desde a elaboração do trabalho para o professor Tiago, que realmente foi um trabalho muito bem feito, que as palavras dele, e a capacidade de elaborar um artigo científico, que não é fácil, eu não sabia fazer quando eu iniciei o mestrado, e consegui essa publicação e outras também, já tive essa alegria. É de onde vem esse lugar de dizer que a Ambra nos proporciona muito aprendizado, uma melhora muito grande no desempenho profissional, além do lado acadêmico, pelo fato de eu ter esse olhar, de me aprofundar no lado acadêmico, na docência, enfim, que é um sonho, um interesse que eu tenho, também o lado profissional, você se melhorar como profissional. Eu tenho eu tinha e tenho e apliquei isso na minha advocacia. Há pouco tempo conversei com o Alfredo no briefing da mediação e pontuei isso com ele. Hoje eu posso dizer que nos meus processos de direito de família e inventários, principalmente direito de família, eu acho que eu consigo 85, 90% de resolução consensual. Isso foi após o mestrado, após aprender as técnicas de argumentação, de mediação, de conciliação, a tratativa com os clientes. Porque dentre todos os estudos, todo o desenvolvimento que a Ambra, que os professores, em todas as matérias, trazem, principalmente no viés que eu estudo, que é a resolução de conflitos, nos prepara como advogados para melhorar a tratativa com o cliente, com a parte contrária, com o advogado da parte contrária, para levar a essa conciliação. Porque eu costumo dizer isso, eu venho de uma advocacia voltada para a beligerância. Nós, assim, há 20 anos atrás, o melhor advogado era o que sabia brigar melhor. E hoje eu não sou esse advogado. Eu realmente posso dizer que quando eu não depende de mim, mas quando eu me vejo diante de um processo litigioso, eu não me sinto realizada profissionalmente, porque eu digo assim, talvez não fosse necessário. É óbvio que cada caso é um caso, mas o viés consensual, o viés da aplicação dos métodos adequados de resolução de conflitos, o viés da mediação, enfim, que se aplica muito ao direito de família, para mim, hoje, é o que há de melhor. E eu aprendi isso na Ambra. Quando eu entrei na Ambra, eu pouco sabia o que era uma mediação. Eu tenho muita gratidão por isso. Eu sou muito feliz nesse aspecto, com o meu lado profissional e nas minhas primeiras falas, com o meu lado, digamos que mais voltado para o lado acadêmico.
Interessantíssima a sua resposta, gostei bastante. Já conseguiu abordar diversas questões que nós aprofundaremos aqui. Realmente é muito enriquecedor desse seu manejo, tudo aquilo que foi vivenciado no mestrado, como a sua jornada acabou deambulando para cenários que às vezes não eram imaginados. Essa indicação da publicação voltada à filosofia, que é muito tradicional no âmbito da disciplina do professor Tiago Odon, faz com que, de fato, o horizonte se abra. E perceba, a maturação das ideias a partir de 2 anos gerou uma publicação numa revista importantíssima para a advocacia e fez com que, de fato, tivesse uma aplicação prática muito latente, muito verdadeira. E é interessante também conhecer como essa vivência ele trouxe para um outro cenário. E já apresentando esse outro cenário, fez uma menção que eu achei muito interessante no seu desenvolvimento profissional, trazendo a advocacia. Pensando de uma forma objetiva, se nós tivéssemos que quantificar ou qualificar objetivamente a sua atuação da advocacia hoje, considerando o mestrado, como você diria que é a sua atuação? A minha atuação hoje, considerando o mestrado, Rafael, ela é melhor, ela é mais tranquila, eu trabalho menos e ganho mais, efetivamente. Por quê? Porque o processo em que você o conduz para o consensual, ele tem um trâmite mais rápido. É óbvio. Eu posso dizer em números, em Belo Horizonte, um processo que se você se resolve consensualmente, eu consigo, digamos assim, né? Eu tenho esses números, quando eu vou tratar com o cliente, ele se resolve entre o contato com o cliente e uma sentença de homologação de um acordo em no máximo 30 dias. Ou seja, eu trabalho bem menos. O litígio, 3 anos. Já tive uma sentença há poucos dias, que um processo que começou em 2021. Então, assim, é muito desgastante. Então, a minha atuação ela é muito mais tranquila, muito mais calma, é menos desgastante aquela lida com o cliente cobrando, porque o litígio ele traz a insatisfação do cliente, porque ele não entende que o judiciário tem os seus limites. Né? Nós temos um judiciário sobrecarregado. Não é que o juiz seja incompetente, não é que o serventuário seja. Hoje, os métodos adequados de resolução de conflitos, eles vêm exatamente para isso. Para um dos vieses, exatamente esse, auxiliar que se busque uma outra porta. Multiportas, né? A justiça multiportas. É o quê? É buscar uma outra solução para aquele conflito que não precisa ser o judiciário. E as tratativas, as conversações a respeito dentro da matéria de resolução de conflitos é não se dizer, esses métodos eles são para desafogar o judiciário. Tem sempre essa discussão, não se diga isso, não se criou essas teorias para isso, mas a busca é que se entenda que hoje o judiciário, devido ao livre acesso à justiça, à globalização, todo mundo conhece, todo mundo ouve, todo mundo quer e busca, mas o judiciário não é o melhor caminho hoje. Isso é fato. O judiciário não comporta, ele não evoluiu. Após a pandemia, o judiciário, em que pese nós termos videoconferência, nós termos vários acessos, o judiciário não tem material humano para atender a quantidade de demandas que chegam lá. Infelizmente, é a realidade. E não é por isso que as pessoas não possam procurar o judiciário. É porque nós temos meios de resolver os conflitos de forma mais célere, mais justa e, principalmente, as pessoas têm que entender. Um juiz nunca vai decidir aquilo que é melhor para você se você sentar e conversar. Ele vai decidir de acordo com as provas, de acordo com a lei. Então, é nesse sentido que eu posso dizer para você como é minha advocacia hoje. Ela é mais feliz, porque eu consigo trazer para o cliente uma resposta que ele vai deitar na cama dele e pode ser que não seja tudo o que ele queria, mas foi o melhor que eu poderia fazer, porque eu lido com sentimentos, Rafael. Eu lido com filhos, eu lido com casais. Então,
tê-los litigando é muito doloroso. E quando eu os vejo com a perspectiva de ter um relacionamento, cada um seguindo o seu caminho, porque isso, casamento é um contrato, união estável é um contrato, mas cada um seguindo o seu caminho, e quando tem filhos, principalmente, que isso é uma situação que me preocupa muito, podendo manter uma convivência mais amena que seja, porque o ideal é que fossem pessoas adultas, se tivessem uma convivência como amigos, porque um dia você foi casado, você viveu coisas boas, você teve uma união estável, você não pode dizer que foi tudo ruim, mas que se fossem amigos e se tratassem como, ou ao menos, conhecidos. Mas se não puder, nada disso a menos. Uma situação amena, uma relação civilizada, pacífica. E levassem aquilo adiante. Quando eu consigo isso, eu fico muito feliz. Então, a minha advocacia hoje, ela me faz feliz, dentro do que eu aprendi no meu mestrado, com as técnicas, com os vieses todos da resolução de conflitos. Isso eu posso dizer para você com toda certeza. Excelente exposição. É muito interessante ver como, de fato, reverbera na sua fala e na sua felicidade, na sua expressão corporal. Isso não tem preço. É para além das palavras, é sentir realmente que faz a diferença. Parabéns, fico muito feliz por isso. E até explorando a sua fala, que eu achei muito interessante, eu verifiquei que ao tratar sobre os métodos adequados, você acabou deambulando em diversas disciplinas, elementos da negociação, quando a gente passa a entender o que é interesse e posição, da diplomacia de uma forma ampla, mediação e conciliação. Considerando esse cenário, que são disciplinas diferentes, você acredita que há um encalço para que elas todas convirjam e congreguem na sua experiência acadêmica e profissional? Certamente, todas elas. Você precisa, como profissional do direito, como operador do direito, ter conhecimento de todas essas técnicas, de todas essas matérias. Eu digo a você, até mesmo porque a minha matéria de diplomacia corporativa, com o professor Jorge Vieira, um querido, eu aprendi muito, muito, para identificar dentro da teoria de Galton os tipos de conflito. E você identifica plenamente esses tipos de conflito dentro de uma relação conjugal. É um iceberg. Você vê ali a violência direta. Você vê o feminicídio, ele é a violência direta. Mas por baixo ali daquele iceberg, o que está aparecendo a pontinha, tem muitas outras coisas. E, inclusive, eu escrevi um artigo em relação a isso. Após a pandemia, debaixo desse iceberg, debaixo d'água, nós temos muitos conflitos gerados por conta do confinamento, que estão todos escondidos e que eu hoje os enxergo com muita clareza, depois de estudar não as matérias diretamente relacionadas com a resolução de conflito, que seria a mediação, a negociação, né? Enfim, a diplomacia, que seria o quê? O estresse, transtornos de personalidade narcisista, que se fala muito na mídia, porque fulano, artista, não sei. Não, pessoas muito simples apresentam esses transtornos. E é muito importante que o advogado consiga vislumbrar isso para tratar com o cliente, porque nesses casos, Rafael, você não consegue mediar, você não consegue negociar. Quando você se depara com uma parte que apresenta esse tipo de conflito, aí você tem que, sim, buscar resguardar seu cliente. Eu posso dizer para você, dentro de todo o sigilo profissional, que eu tenho cliente um exemplo, por exemplo, de cliente que eu demorei 2 meses para demonstrar para essa minha cliente que o ex-marido dela, ele tinha traços de personalidade narcisista e que ela precisava se proteger. Ela não me ouviu. Ela começou um novo relacionamento depois de entrar com o divórcio, e no primeiro dia que o ex-marido a viu com esse outro relacionamento, ele jogou o carro dele em cima do carro dela. Então, assim, essas percepções, elas vêm exatamente de você enxergar o que está abaixo d'água, desse iceberg. E eu aprendi a enxergar isso na matéria do professor Jorge.
Da mesma forma, técnicas de negociação, até onde você pode ir? Porque a negociação ela caminha muito junto com a transação. Até onde é viável? Até onde você cede? Só que esse viés da transação, para o advogado, ele é muito delicado, porque eu posso trazer para você também um exemplo muito claro de uma audiência em que eu fui fazer, onde nós estávamos discutindo visitação e guarda, e que o juiz ele não saiu da posição de juiz togado para juiz mediador. Ele se manteve na posição de juiz togado. E ele queria obrigar o meu cliente a fazer um acordo. Chegou num ponto em que aquilo não era mais um acordo, aquilo era uma imposição. E eu chamei o meu cliente, falei, posso ter uma parte com ele? Conversei, falei, olha, isso está se tornando uma imposição, porque essa regra não é necessária. Eu vejo que não seja por aqui. O que eu interpreto é que esse acordo ele está sendo forçado, e um acordo forçado não é um acordo, é uma imposição. Voltei para a sala e falei, excelência, meu cliente não aceitou o acordo. Ele simplesmente decidiu por suspender a visita e deferir a guarda unilateral para a parte contrária. Então, assim, tá vendo a delicadeza que é a coisa? A gente fica num limiar. Mas nem por isso, quando você conhece as técnicas, quando você tem certeza do que você está fazendo, você volta atrás. Eu cedo, sim, até um limite, porque eu conheço onde eu estou sendo forçada. Como advogada, eu não permito. Se o meu cliente está sendo forçado a fazer um acordo, pode ser o juiz, pode ser a parte contrária, quem for. Eu não vou ceder. Agora, se for bom para ele, com toda certeza. Se ele for o intransigente, eu vou ser a primeira a mostrar a ele. Falar a ele, olha, esse acordo é viável, é bom para você, vamos concordar, isso aqui realmente vai te atender. Então, nós trouxemos uma técnica da negociação. Nesse outro aspecto que eu te disse, já trouxe. Foi preciso uma conversação, já trazendo o risco, né, da violência, do risco de estar correndo uma violência ativa, porque estava na iminência, aconteceu uma menor, mas poderia chegar a pior. Então, todos esses aspectos são todos aplicáveis dentro da atuação do direito de família, que é a minha área, né, o direito de sucessões também, mas a gente já não tem muito esse contato, ali já é mais a discussão patrimonial, mas claro, nós não temos muitas audiências no direito de sucessões, mas no direito de família, com toda certeza. O advogado hoje, se quiser ter uma atuação, digamos que temos que tomar cuidado com as palavras, mas uma atuação que mereça respeito, ele precisa conhecer essas técnicas, porque senão fica muito difícil a atuação. Às vezes eu me vejo em situações muito delicadas, porque você chega numa mediação e o advogado quer discutir prova. Como? A mediação não se discute provas, né? Mas, ao menos, você sabendo, você consegue ir tratando aquilo ali e chegando a bons resultados. Interessantíssima a sua exposição. Eu fico aqui refletindo, né, conforme as coisas são ditas, relembrando a minha jornada acadêmica e também visualizando a minha jornada profissional. Eu tenho muito em mente esse lado de pensar quando um acordo acaba não sendo a melhor medida e por vezes acaba não sendo mesmo uma estratégia que nós temos da negociação. A gente sempre faz um bate na previamente para pensar quando uma situação ela é prejudicial ou não. Nós criamos uma zona de possível acordo para aferir se há margem para transacionar, se não há essa margem, assim como diversos outros elementos, como dito da própria mediação, das pessoas querendo discutir elementos que fogem à base da autocomposição, da autonomia, do respeito que elas devam ter à interação, propiciando que nós tenhamos sinergia, o rapport, empatia. Então, eu confesso que eu ouço com muita alegria, porque de fato eu tenho uma identidade muito forte com a sua atuação profissional e a sua atuação acadêmica, porque reverbera naquilo que eu escolhi e naquilo que de fato eu acabo fazendo dia a dia. E ouvindo todas essas questões, eu percebo que de fato o mestrado ele contribui muito para a sua jornada. Em algum momento você temeu que, eventualmente, o mestrado sendo à distância, de uma forma um pouco diferenciada do método que nós temos instituídos nos mestrados do Brasil, poderia prejudicar a sua jornada de conhecimento? Como isso para você foi trabalhado no primeiro momento e como isso hoje reflete
na sua opinião, perante o mestrado? Não, não, Rafael, de forma alguma, porque, como eu te disse, eu analisei muito o mestrado, né, da Ambra, né, como ele era ministrado, estudei, analisei, e quando eu decidi que ia fazer, foi 2022, que eu decidi, em fevereiro, falei, vou fazer a inscrição, vou me candidatar à entrevista, não posso deixar de ser justa com as pessoas. Eu ainda estava casada, né? Eu estou num processo de divórcio, mas eu tive muito apoio do meu ex-marido, da minha filha, né? Eu só tenho uma filha, e nós analisamos muito isso, que era a situação da necessidade de dedicação, né? Porque são horas de estudo, horas e horas, todos os dias de estudo. Eu estudo muito. Hoje se tornou mais fácil, porque só sou eu e a minha filha, mas naquela época já não era. Então, nós conversamos muito sobre isso. A época, eu e meu marido, que eu precisaria de ter esse tempo para estudar, e eu trabalho também, né? Tenho meus processos. E foi tranquilo, porque eu vejo que a dificuldade é para quem não tem é, condições, ou talvez uma dificuldade maior de focar nisso, de participar, de acompanhar as aulas assíncronas e a leitura, que é o trabalho extracurricular que é enviado. Se você não tiver esse comprometimento, realmente vai ficar difícil. Agora, eu penso comigo, Rafael, é o seguinte: nós somos adultos, né? Nós nos candidatamos a uma vaga no mestrado. Que não pensem as pessoas que você chega na Ambra e fala assim: oi, eu quero estudar na Ambra. Posso? Não. Você passa uma semana praticamente em aflição para fazer a entrevista com. Eu fiz com o Francisco, não sei se é só com ele, para ter a aprovação para poder ser admitido, né? E depois começar. E a partir disso, se você não se compromete, se você não tem essa maturidade, então eu penso que você há de procurar outra coisa. Vá, né, pensar na vida, vá viver, vá se distrair. Eu vejo que a Ambra é uma universidade para pessoas maduras e decididas no que querem. Para mim, nunca foi um problema o fato de ser EAD, nunca foi um problema o fato, até já dentro, num outro aspecto que às vezes se questiona, a necessidade de revalidar o diploma. Para mim nunca foi, porque sempre foi muito claro, as regras sempre foram muito claras. Então, não vejo nada de diferente, e digo a você mais, talvez se eu me candidatasse para um mestrado numa universidade no Brasil, fosse mais difícil para mim, pelo deslocamento, se eu tivesse que ir e assistir aulas presenciais, porque eu advogo muito no interior, eu viajo muito. Então, assim, eu posso assistir as minhas aulas em Morada Nova de Minas, em São Paulo, no Rio, em qualquer cidade. E se eu tivesse uma aula presencial, com todo respeito, na UFMG, que eu sou de Belo Horizonte, e aí? Não teria como. Então, para mim, a Ambra me atende perfeitamente, não há nada que seja que tenha de demérito pelo fato de ser EAD. Eu acho que o problema do EAD ele é para o comprometimento do aluno. Se o aluno não tiver o comprometimento com aquilo, se ele não quiser realmente assumir, e no presencial também, assim, mestrado não é brincadeira, né? As pessoas têm que ter essa visão. Mestrado é muito sério, é muito difícil, tem que estudar muito. Você assiste às aulas tanto assíncronas quanto síncronas, e você tem que estudar, vai lá e vamos para a vida que ela está esperando, e ela é justa. Se você não estudar, você não vai alcançar os seus objetivos, e eles são todos possíveis. Como eu havia dito a você, você fez até a menção, e eu falo isso com muito orgulho, muito mesmo, de mim mesma e da Ambra. Eu tenho esse artigo da ESA, eu tenho um artigo que foi publicado no Compédio ano passado,
eu fui em Fortaleza apresentá-lo, e assim, foi uma das melhores experiências da minha vida conhecer o professor Paulo, conhecer o professor Gleison de São Paulo, conhecer as colegas que foram Júlia de Fortaleza, a Ana do Rio, a Laura Neco de Goiânia. Assim, foi uma das melhores experiências. A AMBA proporciona isso para gente, essa interação. E mais do que isso, assim, esse lado foi maravilhoso. E quero registrar agora também que eu tenho muito orgulho disso. A semana que vem eu estou indo para o Maranhão, para São Luís, que eu também tive um artigo aprovado lá, e eu vou receber uma menção honrosa no Tribunal de Justiça do Maranhão, e vou conhecer uma outra colega, Virgínia Cardoso, lá. E um dos motivos de eu ir, é por isso que eu estou fazendo questão de falar, porque eu quero levar o nome da Ambra lá. Eu brinquei com o Alfredo a semana passada, e não é mentira. Quando terminar a cerimônia da minha entrega, da minha menção honrosa, eu vou pegar a camisa da Ambra e vou descer a escada, porque eu tenho certeza que lá vai ter uma escada. Eu vou descer a escada, vou abrir a camisa da Ambra, vou pedir minha filha para tirar uma foto. Porque eu tenho muito orgulho da Ambra. Muito orgulho por tudo que me proporcionou, todo o conhecimento que eu adquiri. E assim, não é só por mim, é por nós, pela Ambra. Eu irei até o Tribunal de Justiça receber a minha menção honrosa, que não é só minha. Ela é minha, ela é sua, ela é do professor Tiago, do Alfredo, é do Francisco, é da Lídia, é de todo mundo, é da professora Leane, é de todo mundo, ela é nossa. Porque é uma construção que nós fizemos juntos. Meu conhecimento, ele é de todos nós. Parabéns! Parabéns pelo pensamento, parabéns por essa homenagem, mais do que merecida. É realmente muito lindo ver essa trajetória, ver a sua jornada, de entusiasmar para que todos nós continuemos nessa jornada que é bem importante. Eu, na qualidade de mestre, já sempre penso que atingi uma etapa, mas eu não terminarei. Continuarei e até confidenciando que eu brinco bastante com o Alfredo e outras pessoas, falando, e o doutorado sai quando? E o doutorado sai quando? Que por mim eu quero continuar na casa também, não quero fazer fora. Claro, existem diversas outras instituições que são maravilhosas, são incríveis. Nós tivemos recentemente o lançamento do nosso pós-doc, que é uma coisa fantástica, que realmente eu fico muito feliz por ver que estamos caminhando. Quando eu falo estamos, eu sigo a sua expressão de que estamos todos juntos no mesmo barco. Nós, de fato, quando caminhamos para que um cresça, todos nós crescemos. É o meu nome, é o seu nome, do Alfredo, Leânia, Lídia e diversos outros companheiros de turma. Eu fico muito feliz, companheiros de casa, e isso faz com que nós possamos, de fato, ter uma medida que implique no nosso reconhecimento, tanto acadêmico quanto profissional, mas, acima de tudo, reconhecimento pessoal. Nós ficamos felizes por isso, e faz toda a diferença. Vendo a sua exposição, falando dessa sinergia, essas trocas e interações, eu gostaria de saber como é que é o networking na Ambra, como funciona para você, e se os alunos, de fato, os discentes, eles conseguem ter uma boa sinergia, conseguem congregar com um propósito comum, como funciona essa troca? Olha, eu vejo, como estou te dizendo, né? É muito positiva, porque principalmente que foi criado foi criada uma matéria que ela não é obrigatória, a PPO, e que começou sob a coordenação do professor Douglas Castro, que era para iniciar os estudos sobre pesquisa científica, depois passou para o professor Paulo Márcio, que é até aqui meu conterrâneo aqui de Belo Horizonte, é professor da FUMEC. E nessa matéria, mais do que as outras, não que as outras não tenham, mas essa matéria que trouxe mais essa sinergia, mais esse contato dos alunos, porque é ali que nos foi proposto a produção de artigos científicos. Então, e como os artigos científicos, via de regra, eles necessitam que sejam publicados em coautoria, então ali houve uma troca maior. Então, assim, nós precisávamos conversar uns com os outros e trocar ideia e mandar artigo, e um dar o pitaco daqui, como eu brinco, dar uma opinião de lá, e começamos a ter essas trocas, onde eu posso dizer que realmente se criou grupos e amigos. Eu tenho amigos hoje, amigos mesmo, assim, de coração, que eu criei nesse grupo.
dentro das matérias, há uma troca muito boa, sim, no que um precisa. Tenho colegas agora que já estão indo também para a dissertação, estão no mesmo ponto que eu. Precisa de uma troca de ideia, de as normas da BNT que quase matam quase todo mundo. Nós conversamos, um dá um apoio para o outro, troca uma ideia. A BNT é terrível, a BNT é APA, enfim. Mas nós conversamos sobre isso, discutimos alguma coisa. Só que o que acontece é que nas matérias, pelo fato de você estar numa matéria agora e depois você vai para outra e nem todo mundo está junto, né? Não se segue sempre os mesmos alunos nas mesmas matérias. O que existe de estar mais juntos ali são os alunos que vão permanecendo. Então, assim, eu tenho uma colega que é a Virgínia do Maranhão. Eu estou com ela praticamente desde o princípio. Então, nós somos amigas. Amigas, amigas, amigas. Porque nós estamos juntas. A Ana, na Castro, nós já fizemos 3 ou 4 matérias juntas. Então, assim, vamos criando essa amizade. Então, existe esse network. Nós estamos juntas no Instagram. Então, eu sei que a Ana estava em Orlando, na Disney, esses dias. Eu sei que a Virgínia está fazendo, eu sei que a Júlia está fazendo em Fortaleza, por sinal, a Júlia está se tornando minha sócia no escritório. Enfim, nós estamos fazendo umas coisinhas. Então, existe sim, muito, muito. Mas nesse contexto de cada mundo, porque existem colegas que estão fazendo uma matéria que são do compliance. Então, eles têm uma linguagem que diverge dos colegas da resolução de conflitos. E não que sejamos inimigos, mas assim, é porque são temas um pouco divergentes. Então, assim, eles têm mais contatos. E isso a gente percebe nas aulas, que os colegas da compliance têm mais afinidade. Mas sempre a gente tem as trocas. E assim, a Ambra proporciona muito isso, esses contatos. Mas nós nos unimos muito e até deixo essa colocação que eu sempre faço, que os colegas entrem no grupo de PPO, mesmo que eu esteja indo para a dissertação, daqui uns dias eu vou ficar, talvez eu não esteja tão presente lá, sei lá, mas eu vejo que por ele não ser voltado para matéria nenhuma, ele traz essa possibilidade de uma troca maior, porque ali você pode escrever um artigo sobre o seu tema, se é compliance, se é resolução de conflitos, se você quiser pegar lá o crime de colarinho branco, que você gosta, que é a matéria que o professor Tiago Odon sei que dá, ministra. Então, assim, eu vejo que essa é uma matéria que ela permite muita troca, mais do que as outras, por essa divergência, às vezes de uma está focada numa coisa e a outra em outra. Mas é muito gostoso isso aí, assim, é muito gratificante. Eu tenho uma memória que eu vou guardar para sempre. O último dia que nós estávamos em Fortaleza, que nós fomos à praia, estávamos eu, a Júlia, a Ana, a Laura, o professor Paulo, a esposa, o filho dele, o professor Gleison, de São Paulo. Nós estávamos, parecia um piquenique na praia, comendo um lanche, conversando. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida. E foi a Ambra que me proporcionou esse dia. E eu desejo dias tais quais esses para todos os alunos da Ambra. Nossa, que memória marcante e interessante. Realmente, ouvindo você falar tudo isso, dá uma sensação de quero voltar, quero fazer novamente. Bate uma saudade, eu realmente tenho um carinho imenso. E eu prefiro muito de tudo que você disse, ao mencionar essas amizades que nós levamos para a vida. Hoje eu tenho grandes amizades da vida, verdadeiramente, ainda que essas pessoas estejam situadas em estados diferentes. Eu tenho uma pessoa que é a Luciana Severo, nós somos o encarne. Temos trocas acadêmicas, trocas profissionais, trocas pessoais. Tudo acabou fazendo com que nós tivéssemos uma aproximação muito interessante e por conta do mestrado. Quando eu iniciei lá, não imaginava que seria assim. Confesso também que no primeiro momento, imaginei que seria um ambiente um pouco mais formal para que nós tivéssemos essas trocas um pouco mais objetivas e acadêmicas.
mas com o tempo, por conta da afinização de tema, de trocas de ideias, e visualizar que pessoas pensam para além daquilo que é proposto, você acaba, de uma certa forma, abrindo a possibilidade de uma nova amizade, de um novo horizonte, de um prisma que acaba por ser distinto. E é muito gostoso ouvi-la falar sobre isso, que de fato é bem enriquecedor e, como o pessoal gosta de falar, aquece o coração. Pelas suas respostas, como tudo já caminhou, farei uma pergunta e imagino de qual seja o seu retorno acerca disso, mas é importante que nós tenhamos essa claridade. Para você, vale a pena fazer investimento humano de tempo e também financeiro no mestrado da Ambra? Sempre, sempre faria de novo, de novo. A minha filha tem 22 anos. Então, ela costuma falar para mim assim: mãe, se você tivesse que ter outra filha, você queria ter? Eu falei assim: sempre, sempre com a sua chatice. E a Ambra, a mesma coisa. Se eu tivesse que voltar 2 anos atrás, iniciar o meu mestrado, eu faria meu mestrado na Ambra novamente, com investimento de tempo, investimento financeiro, mesmo que eu já soubesse de toda a trajetória, todas as noites que eu passei sem dormir, assim, quase sem dormir, das aflições, faria novamente, assim, sem a menor sombra de dúvida, assim, né? Digo a você, Rafael, talvez o que mais me preocupe não, o que mais me deixa apreensiva é pensar que está chegando a minha dissertação. A Ambra, a Ambra me acompanhou e talvez essa seja a parte mais séria da nossa entrevista. Nos momentos mais difíceis da minha vida, a Ambra me trouxe luz, me trouxe vida, me trouxe esperança, sabe? Eu entrei na Ambra no início de 2022, em julho. Minha mãe teve Covid, minha mãe tinha muitos problemas de saúde, minha mãe faleceu em setembro, no dia do meu aniversário. E eu superei isso graças ao meu mestrado. Ano passado, vai fazer um ano, em março, iniciou-se o processo do meu divórcio, que também não é fácil, e a Ambra tem me sustentado nisso tudo. Então, assim, para além de ser uma instituição, eu tenho o carinho da professora Leânia, que soube da situação da minha mãe e que me ouviu e que sabe das dificuldades que foram passar por isso tudo. Então, assim, eu queria registrar isso em momento algum para que ninguém pense assim, ó, oh, coitadinha dela. Não, não é isso. É que para as pessoas que quiserem adentrar, ingressar no mestrado da Ambra, saiba que por trás da Ambra existem pessoas, seres humanos, que compreendem as dores das pessoas. Eu estou aqui, eu tenho muito e eu sei muito bem disso. É uma postura de a doutora, a Mulher Maravilha, a doutora Ellen, 28 anos de advocacia, está fazendo mestrado? Sim, estou fazendo mestrado. Sim, já aprendi um pouquinho de advocacia, tem muito mais para aprender. Tanto que relatei tudo que eu aprendi na Ambra que eu não sabia. Mas por detrás tem um ser humano. E que às vezes passa por percalços na vida, como todo mundo, né? E às vezes você cai. Às vezes você cai. E você precisa de pessoas que te ouçam. E que todos que pretendam ingressar na Ambra ou que estejam na Ambra e que precisem de alguém para ouvir, tenham certeza que existem essas pessoas, que na Ambra tem o lado humano. Não é simplesmente um boleto e uma nota. Você fez a menção à professora Luciana. A professora Luciana é muito séria, né? Mas eu encaminhei um artigo para ela e pedi a ela para poder analisar, para eu adequá-lo para fazer uma publicação. Eu quero fazer uma publicação internacional. Ela me retornou no feriado na cidade dela. Isso é humanidade. Isso é ser humano. Isso é ter amor por um aluno, reconhecer o esforço de um aluno.
Então, eu queria deixar isso registrado, que a Ambra tem isso pelos alunos. E eu sou muito grata e sempre faria o meu mestrado na Ambra. Peço ao universo que abram o doutorado para que eu faça na Ambra, igual a você. Estou aqui pedindo, pedindo e pedindo, e tenho certeza que nós teremos e que eu farei e continuarei sendo sempre #Ambra. Primeiramente, meus sentimentos pela sua mãe, Muito força nessa luta, esse processo que vem passando de divórcio também, e ao obrigada. mesmo tempo, saiba que você tem toda uma rede de apoio. Existem as pessoas que são visíveis e as pessoas que estão invisíveis, mas elas estão e não são. E nesse ponto, a Ambra realmente ela se faz presente em todos os momentos que nós precisamos. E eu falo isso agora como docente. Como docente na graduação, eu busco ter essa disponibilidade aos alunos, por entender que eles possuem demandas específicas, necessidades que às vezes transcendem a relação estritamente acadêmica. E eu faço isso não porque sou melhor que ninguém, mas justamente porque existem pessoas como você, que também olham o mundo sobre esse prisma. Isso realmente não tem preço. E caminhando já para o final, acredito eu que farei a pergunta mais difícil, e realmente é uma pergunta que faz com que a gente tenha diversos elementos a serem apresentados. Mas eu vou fazer uma pergunta bem direcionada e bem objetiva. O que tem de melhor no mestrado da Ambra? O que tem de melhor no mestrado da Falei que era Ambra? difícil. O que tem de melhor no mestrado da Ambra? A seleção dos professores. Ao E meu por quê? ver, é. Por quê? Porque a Ambra tem o olhar de selecionar excelentes professores. Passei por vários já. E quando a Ambra detecta, ou não sei se é bem essa palavra que seja correta, percebe que nem todo sábio, nem quem sabe muito é um bom docente, ela é a primeira a substituir. Então, assim, a seleção não é o docente, é a seleção, a escolha. Porque você pode fazer uma entrevista para selecionar um profissional e ele realmente ter um conhecimento brilhante. Pode ser, né? Como dizem os seus alunos, o cara, né? Saber muito. Mas nem todo mundo que sabe tem o dom da docência, tem o dom de ensinar. Ensinar é um dom. Você pode aprender infinitas técnicas, mas tem um quê, tem uma coisa ali, uma coisinha, que é do ser humano. Que não adianta, não existe técnica. É, assim, a forma de ministrar a aula do professor Tiago é a do professor Tiago, a forma da professora Bianca é dela. A pessoa fala, parece que aquilo entra na sua cabeça. E por eu já estar indo agora para a última matéria antes da dissertação, eu já deparei com alguns professores e alguns eu percebi, eu sei que alguns foram substituídos em algumas matérias. São excelentes profissionais, excelentes, brilhantes profissionais, mas na docência não. E a Ambra, constatando isso, a Ambra seleciona. Então, a seleção de docentes da Ambra ela é perfeita para adequar ao método da Ambra. Porque o método é perfeito, mas nem todo mundo consegue aplicar esse método. Aplicado o método da Ambra, você não aprender, é só se você não estudar. Então, para mim, o método é perfeito e a seleção dos professores, o time de professores da Ambra, ele é assim, fantástico. E não é pelos títulos só. Ah, o professor Fernando é maravilhoso. Você citou o professor Fernando Menegrini, ele é maravilhoso. Ele é brilhante. Professor Jorge Vieira. Nossa, o professor Jorge Vieira ele fala, parece que assim, que aquilo está entrando na sua cabeça e não vai sair nunca mais. Mas existe essa chavezinha que eles têm e que a Ambra consegue detectar nos professores.
e talvez respeitar muito as avaliações dos alunos, as percepções dos alunos, que as turmas vêm e fazem essas avaliações. Então, para mim, eu vejo que isso seja um diferencial, porque nós podemos, não posso de forma alguma citar nomes, enfim, mas minha filha, minha filha, minha filha já foi sediada em faculdade e jamais ela poderia falar porque senão a carreira dela ia estar destruída. Simples assim, eu sou advogada, né? Mas como? Que o maior nome da faculdade, não só ela e vários alunos, várias alunas, como que vai e dentro da área de atuação da pessoa vai falar alguma coisa. Assim, foram feitas reuniões e discussões e tal, e você vai destruir a sua carreira. E eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos aulas presenciais, aliás, nem foi em aula presencial, foi em aula em EAD ainda, quando nós não tínhamos aulas presenciais, né? Só que elas não eram gravadas. Se nós tivéssemos um problema desse, suponhamos, você que dá aula, né, na graduação, na Ambra, eu tenho certeza que os alunos teriam a liberdade de poder se expressar. E não foi possível. Então, assim, eu vejo que essa seja o diferencial maior da Ambra. Me compadeço com a situação, fico muito triste por saber que isso ainda existe e impera no mundo acadêmico, mas ao mesmo tempo digo que não é a realidade que experimentamos aqui. Isso jamais foi aventado por qualquer pessoa na Ambra e toda a estrutura que nós temos realmente ela é maravilhosa. Eu concordo contigo sobre o nosso quadro docente. Eu não sei pontuar se esse seria a minha escolha principal. Eu tenho uma dúvida ali, eu coloco o nosso quadro docente e o nosso quadro discente nesse mesmo patamar, que eu visualizo que os nossos alunos são realmente maravilhosos. Você fez menção a algumas pessoas, como a Júlia, como a Ana, e ainda que eu não as conheça pessoalmente, conheço o trabalho. E aí, isso faz com que, de fato, nós tenhamos como reverberar aquilo que nós aprendemos no nosso mestrado, através de boas leituras com esses artigos que não são facultados, que são produzidos, através de ampliações de conhecimentos e, dentro de uma lógica um pouco mais abrangente, esse network, permitindo que nós tenhamos uma troca, uma sinergia que é muito interessante. Ellen, sou muito grato por essa conversa, me sinto muito prestigiado de ter sido agraciado por ti, de ter esse momento, de ser o mestre que foi escolhido para conversar contigo. Tenho certeza que a sua jornada será sempre muito notabilizada, a sua trajetória já é singular, você realmente já é uma pessoa que construiu raízes, sedimentou estruturas positivas e certamente as coisas fluirão de uma forma muito agradável. Conte comigo para a sua dissertação. Sei que é um momento que parece que é mais difícil, mas uma dica, não é? Realmente é um momento muito prazeroso. O mais difícil é pensar que está acabando e que essa trajetória caminha para encerrar o mestrado. No entanto, acaba só um ciclo e outros se abrem para que as coisas possam caminhar bem. Muito obrigado. Espero que nós tenhamos outros encontros, outros momentos juntos. Será um prazer ouvi-la e realmente fará diferença como fez hoje em minha jornada e minha vida. Obrigado. Rafael, eu que agradeço. Sim, me sinto extremamente honrada. Foi uma conversa muito leve, muito construtiva, e também espero ter outras e outras oportunidades de nós fazermos essas trocas e trazer as novidades, trazer tudo de bom que a Ambra nos oferece. Só gratidão, realmente, gratidão mesmo do fundo do coração e muito sucesso para você na docência, na sua carreira. Quero te ver sempre brilhando, desejo do fundo do meu coração. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o mestrando, prestigiados aqui pela Ellen, que nós possamos ter outros momentos. Continue compartilhando, continue assistindo nossos vídeos e certamente iremos cada vez mais longe. Até a próxima. Tchau!